Chegamos ao final do estudo desta semana, o Evangelho Eterno, conforme Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que é o nosso verso para memorizar. Vimos nessa semana, irmãos, que o povo de Israel tinha uma identidade espiritual, uma identidade como nação escolhida. E qual era essa identidade? Era um verso da Bíblia. Era um verso que está registrado em Deuteronômio 6, 4. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse verso, irmão, dava aos israelitas, desde pequenos, desde crianças bem pequenas, a sua identidade espiritual. Eles não eram como as outras nações que tinham muitos deuses, mas eles tinham um único Deus. E, na verdade, esse único Deus era o único Deus. Os deuses dos povos pagãos não eram deuses, mas eram invenções humanas. A igreja cristã remanescente, irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, também tem um Shema, também tem uma declaração espiritual. Essa declaração, irmãos, está em Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Essa identidade espiritual é a proclamação do Evangelho eterno contido nas 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, irmãos, são a nossa identidade espiritual, são a nossa razão de ser. Estudamos nessa semana Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Quem era esse outro anjo, irmãos? Quem é esse outro anjo? Esse outro anjo é o povo de Deus. Somos nós, irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Voando no meio do céu, o que quer dizer isso, irmãos? Pregando com urgência, pregando com velocidade. Pregando o quê? O Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno, irmãos? É o plano da redenção, é a salvação em Jesus Cristo, é a santificação, a justificação pela graça. Esse é o Evangelho Eterno para pregar. Aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Isso quer dizer, irmãos, esse Evangelho deve ser pregado a todos os seres humanos. Essa é uma mensagem de salvação, irmãos, porque é uma mensagem que implica numa decisão. Estar ao lado do Senhor Deus ou não estar ao lado. Aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ou não aceitar esse sacrifício. Essa é uma decisão radical. Ela é definitiva e ela tem efeitos eternos. A decisão que tomamos hoje ao lado de Cristo ou não estando ao lado de Cristo tem efeitos eternos. Seja para a vida eterna, seja para a destruição eterna ou a extinção. A missão da igreja, irmãos, é pregar o Apocalipse. E não esse Apocalipse medroso, cheio de bichos, cheio de lutas, mas um Apocalipse que revela o Senhor Jesus Cristo, como vimos lá no verso 1 do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo para o tempo do fim. Essa revelação, irmãos, elas devem ser bem-aventuranças, elas devem nos fazer felizes. Veja o texto da nossa lição. Poderia haver uma razão mais completa, grandiosa, gloriosa e significativa para viver do que proclamar a promessa da vida eterna de Jesus Cristo? O que é que você pode falar para as pessoas que é mais importante do que a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo? Não há, irmãos. Pode pensar qualquer coisa, por mais importante que você pense. Não é importante como pregar a vida eterna no Senhor Jesus. Essa é a razão da igreja adventista. Essa é a razão de nós pertencermos a essa igreja. Veja que belíssimo texto da Sra. White no livro Grande Conflito, páginas 508 e 509. Servos de Deus como o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apresentarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu.
por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. Como que os habitantes da terra vão tomar a decisão? Ouvindo a mensagem do terceiro anjo, confrontando as três mensagens angélicas, confrontando as três mensagens angélicas com os milagres de Satanás, com as pretensas doutrinas de Satanás, e dessa forma fazendo a sua escolha. O fundamental da lição que estudamos esta semana, irmãos, é entender, experimentar e compartilhar o Evangelho eterno. Veja, entender, compartilhar, entender, experimentar e aí então compartilhar o Evangelho eterno no contexto da breve volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós possamos cumprir essa missão. Pregar o Evangelho eterno, anunciar o Evangelho eterno, porque esse é o plano de Deus e é isso que deve ser feito antes que Jesus venha, para que todos possam tomar uma decisão consciente ao lado do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por conta do estudo da lição desta semana. Muito obrigado porque pudemos aprender um pouco mais sobre o Evangelho eterno. Podemos aprender um pouco mais sobre a responsabilidade da igreja e especialmente sobre a responsabilidade de cada um de nós. Quero te pedir, Senhor, que nos abençoe, nos ajude a experimentar esse Evangelho, a compartilhar esse Evangelho e dessa forma cumprir a missão que o Senhor deu à igreja e deu para cada um de nós. Nos abençoa, portanto, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado para todos. Tenham um sábado feliz nas suas igrejas, tenham uma feliz escola sabatina, um feliz estudo da Bíblia, um feliz estudo da lição da escola sabatina. Deus esteja com cada um de vocês.